para evitar a missão. Até a semana passada, nós estávamos estudando sobre Abraão. Nós vimos que Abraão foi um exemplo de uma pessoa que realmente obedeceu a Deus. Quando Deus dizia para ir para um lugar, ele ia. Para fazer alguma coisa, ele fazia. Nós vimos como Abraão foi obediente, como Abraão seguiu o chamado de Deus. Mas na semana passada, nós vimos a história de uma pessoa que desobedeceu de todas as formas. Quando Deus mandava ela ir, ela fugia. Quando Deus mandava ir para um lugar, ela ia para o outro, para outra direção. Nós vimos a história de Jonas e as desculpas que ele deu para não obedecer a Deus. E eu achei muito interessante essa figura que tem aqui na lição, que é uma figura bem emblemática. Mostra aqui várias mãos pedindo, a salvação, pedindo que alguém pregue para elas, e uma Bíblia no meio assim, acorrentada. Então, é uma figura que já traz um significado muito forte, para a gente pensar. Então, nós estudamos na semana passada a história de Jonas. Todos vocês conhecem a história de Jonas. Deus pediu para Jonas pregar para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade que não era do povo de Deus. Era cheia de pessoas cruéis, pessoas que eram inimigas de Israel. E Deus pediu para Jonas pregar para eles. E olha, só uma curiosidade sobre essa história de Jonas. A cidade de Nínive ficava a 900 quilômetros de Jerusalém. E quando Deus disse para Jonas pregar, ir para aquela cidade, para onde foi que Jonas foi? Ele pegou a direção oposta, ele foi para a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis ficava a 3.218 quilômetros de Jerusalém. Então, ao invés de ele ir para lá, ele foi para lá e tentou ir o mais distante possível de onde Deus tinha mandado. 3.218 quilômetros para longe de Deus. Mas será que tem como fugir de Deus? Não tem como fugir de Deus. Então foi essa a trajetória de Jonas. E nós vamos ver que algumas lições nós podemos tirar da história dele. Vamos ver algumas desculpas que Jonas deu. A primeira desculpa foi a desculpa do medo. Vamos ver se o medo que Jonas tinha era um medo justificado ou era um medo sem motivo. Vamos lá para o livro de Naum, capítulo 3, verso do 1 ao 4. Vamos primeiro entender como era a cidade de Nínive. Por que Jonas tinha tanto medo de ir para lá? Será que era uma cidade pequena, uma cidade pacífica? Ou era uma cidade grande, uma cidade tumultuada? Como é que era a cidade de Nínive? Naum fica aí nos profetas menores, um pouquinho antes de Mateus, daqueles profetas pequenos. Naum, que os livros são pequenos, né? Naum, capítulo 3, verso do 1 ao 4. Melhorou muito. Naum 3, do 1 ao 4. Fica entre Miqueias e Abacuque para ajudar vocês. Tá. Você, né, mãe? Naum 3, do 1 ao 4. O livro de Naum, assim como o livro de Jonas, é também um livro de profecias contra Nínive. Vamos ler aí o que é que Naum diz sobre a cidade de Nínive. Como é que era essa cidade? Quem quer ler? Naum 3, do 1 ao 4. Olha aí. Então aqui Naum está contando como era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive
era a capital da Assíria. E o que era a Assíria? Era o Império Mundial, que veio antes da Babilônia. Todos vocês ouvem falar muito sobre a Babilônia, mas a Assíria veio antes da Babilônia e também era muito poderosa. Então a cidade de Nínive era a capital da Assíria. E aqui está dizendo como era essa cidade. Só para vocês terem uma ideia, o palácio do rei da Assíria, o castelo lá, ele tinha 503 metros de altura. Uhul. Quanto é 503 metros de altura, mais ou menos? Quantos andares, né? Quantos andares? Quantos andares? Um bocado de uma ruma, né? Então, a altura é 503 metros. Prédio de 100 andares do castelo do rei da Assíria. Porque hoje eu ouvi falar que o prédio mais alto tem 700 e tantos metros. O prédio mais alto do mundo. Burj Khalifa? Sim. O Burj Então era Khalifa. quase da altura, era um arranha-céu. O castelo do rei da Assíria, do imperador. 200 metros mais alto. Então, e tinha 242 metros de largura também. Então era uma mansão, não é? Isso era só o tamanho do castelo. E tinha 80 cômodos em todo o castelo. Dava para acomodar uma galerinha. 200 metros de 80 é muito. Por aí você já tem agora o tamanho só do castelo. Imagine da cidade de Nínive. O tamanho da cidade. E olha, o rei da Assíria mandou construir 18 aquedutos, 18 canais de água para levar água para a cidade. Então a cidade tinha essas valas, esses canais que transportavam água para dentro. E eles ficavam até 65 quilômetros de distância. Ou seja, uma cidade que tinha 65 quilômetros de raio, né, do seu comprimento. Mas até agora eu estou falando só da grandeza da cidade. Mas como eram as pessoas de lá? Aqui está dizendo que o rei da Assíria, Senaqueribe, ele se orgulhava de encher as ruas da cidade de cadáveres, dos habitantes da cidade. Ele matava os habitantes e enchia as ruas com os corpos. Ficava lá os corpos no chão. Ele achava bom isso. Eu imagino o que ele não fazia com os inimigos. Isso é com os habitantes, imagina com os inimigos. Com os inimigos, eles tinham o costume, os arqueólogos descobriram, nas paredes dos castelos, lá das construções de Nínive, que eles pegavam os inimigos e eles empalavam, como um churrasco. Eles colocavam uma tora de madeira por trás e saía pela boca. Era isso que eles faziam com os inimigos. Todos aqueles que eram contra Nínive. Então, se você chegasse lá e se dissesse que era contra Nínive, eles faziam isso com a pessoa. E aí? Vocês acham que Jonas tinha razão em ter medo de ir para lá? Quem acha que Jonas tinha razão de ter medo de ir para lá? Jonas tinha razão. Pois é. Então, era isso que Jonas estava sentindo. E Deus mandou dizer que a cidade ia ser destruída. A mensagem de João não era de amigo. Então Jonas não era para ir para lá como amigo, era para ir para lá para dizer que a cidade ia ser destruída em 40 dias. Então imagina o que, eles iam fazer com Jonas, né, se ele chegasse com uma mensagem assim. Então, era assim que era aquela cidade. Mas olha, Jonas deixou que o medo o impedisse de cumprir a sua missão. E por que o medo é uma desculpa tão comum para nós? Quais são as situações, às vezes, que o medo impede a gente de testemunhar? O que vocês acham? Em que momentos, assim, às vezes o medo deixa a gente com vergonha, ou deixa a gente ali temeroso de falar de Jesus? Um por vez. Inclusive você já pregou sobre o medo, né? Um por vez. Não se atropelem. Espera um falar para o outro falar. Primeiro, eu acho que a gente duvida de que Deus esteja com a gente, né? O medo é uma demonstração de falta de fé e também de a gente tem um império na gente mesmo, que a gente não quer se expor à humilhação, a gente não quer correr o risco de ser reprovado ou rejeitado a nossa mensagem. Então são vários pontos que cada um tem na sua mente. Eu não vou falar com fulano porque pode ser que ele não goste, pode ser que ele não aceite, pode ser que ele não me receba. Então e se não receber, e daí? Então quando a gente vai com fé, a gente não se importa que a pessoa não receba ou trate mal a gente. Então o medo causa uma barreira entre a gente e a obra. E aqui eu acho que não tem ninguém que não tenha isso. Acho que todos nós temos. Eu tenho? Eu tenho. Assim, se eu vou falar, sábado eu fui fazer visita com uma pessoa bem católica, entendeu? Inclusive ela estava, quando ela estava operada, a gente ficou conversando com a filha dela, eu e ele, né?
Verdade, verdade, muito perigo. Meu filho, porque qualquer palavra Se ele não souber falar, pode piorar. Exatamente. Então o medo é uma sensação que muitos de nós temos e que muitas vezes pode se tornar uma desculpa, pode se tornar ali um pretexto para a gente ficar receoso de testemunhar. Nós não podemos deixar o medo, embora ele seja natural para a gente, nós não podemos deixar ele nos dominar, não podemos deixar ele nos impedir de fazer o que Deus nos manda. Ok? Aí a segunda desculpa de Jonas foram ideias falsas. Ideias equivocadas, conceitos equivocados que ele tinha na cabeça dele. Como é que ele tinha isso? Vamos lá para o livro de Jonas. Você está em Naum, vamos voltar aí alguns livros para a esquerda e vamos descobrir quais eram as ideias falsas ou equivocadas que Jonas tinha na sua cabeça. Então Jonas fugiu, pegou um barco para ir para Tarsis, e aí o que foi acontecer no meio do caminho? Uma tempestade, que o barco estava quase virando. Só para vocês terem uma ideia aqui de quais ideias falsas tinha na cabeça de Jonas. Uma delas está em Jonas 1, verso 12, que diz assim, verso 11 e 12. Os marinheiros descobriram que Jonas, fizeram um sorteio e descobriram que era ele, o responsável por tudo aquilo ali. E olha o que Jonas disse. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, e então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas sabia que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo era dele. Mas essa ideia que Jonas tinha vinha de um conceito que ele tinha errado. As pessoas daquela época achavam que os deuses, eles dominavam sobre a parte seca, sobre a terra. E nas águas era o domínio dos demônios. Então se estava tendo a tempestade no mar, era porque certamente os demônios daquele local estavam irritados com os marinheiros daquele navio. Então a forma de acalmar os demônios seria jogar alguém na água, seria sacrificar alguém ali para os demônios. Então esse conceito que Jonas tinha vinha de uma ideia falsa também que ele tinha na sua cabeça. Ok? Agora, nós sabemos que quando Jonas foi jogado na água, Deus mandou um grande peixe, engoliu Jonas, e ele passou ali 3 dias dentro daquele peixe, daquele grande peixe. Então, quando foi que Jonas começou a entender a vontade de Deus? Vamos ler agora o capítulo 2. Quem quer ler aí do verso do 7 ao 10? Jonas 2, do 7 ao 10. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Olha aí, Amém. essa foi uma oração que Jonas fez dentro daquele peixe, No bucho do peixe. dentro da barriga daquele peixe. E lá ele entendeu algumas coisas muito importantes. A primeira delas é um mal entendido que muitas vezes nós podemos ter hoje. Muitas pessoas acreditam que a vontade de Deus é que a gente se concentre apenas em nossa salvação e que se isole do resto do mundo. Qual é o problema desse pensamento? De a gente pensar apenas na nossa própria salvação e se isolar do resto do mundo, para não se contaminar. Qual é o problema nesse pensamento? O que é que vocês acham? Eu vou me concentrar apenas na minha salvação e me santificar, ficar cada vez mais santo, sem ter contato com as pessoas ao meu redor, sem me relacionar com as outras pessoas. Qual é o problema disso? Corre o risco de achar que a salvação é porque o cara está fazendo alguma coisa Toda diferente. vez que a gente pensa em salvar, a gente se distancia da salvação. É. Para apressar, precisa pegar. Precisa
não faz isso, a gente está distanciando a própria salvação. Como a gente não pensa nas pessoas, a gente vai ser muito egoísta demais. A salvação é A gente só pensa na gente. Porque, tipo assim, quando eu viajo, eu queria que eles, na minha família, estivessem perto de mim, que os amigos estivessem perto de mim. Aqueles colegas de trabalho que a gente se liga mais, assim, que a gente faz amizade. A gente gostaria que aquelas pessoas estivessem junto da gente. E porque a salvação, que é a melhor coisa que Deus nos dá, a gente se calar, né? É porque a salvação é como uma experiência na frieza, no frio. Se você estiver num lugar muito frio, a falta de exercício faz você perder a força. Então o exercício aquece o nosso corpo. Então o exercício da salvação é levar a salvação para outro, é trabalhar por outro, é ir atrás do outro, é se esforçar pela salvação do outro. Quando você se esforça para a salvação do outro, você fica aquecido. É igual aquela história de um homem que estava atravessando o deserto de noite é muito gelado, e ele encontrou um outro companheiro que também estava fazendo aquele trajeto, e os dois estavam a ponto de morrer, os dedos ficando roxos, perdendo a coordenação motora, e iam cair, iam morrer ali. E aí um teve a ideia de colocar o outro nas costas. Abaixou-se e disse, suba nas minhas costas. E aí o corpo colado no outro e a força que ele fez para carregar o amigo, ele conseguiu ir até o amanhecer do dia, revezando. Quando o que ia fazendo força melhorava, aí o fraco ia para baixo, ele ia para as costas, e o fraco ia fazer força para carregar o outro, e amanheceu o dia, os dois estavam vivos. A salvação é semelhante a esta experiência, porque se a gente não for atrás do outro, a gente não está indo, a gente não está sendo salvo. Esse é o problema da gente não ir. Exatamente. Então, o primeiro mal entendido é esse. Nós já sabemos qual é o nosso dever e qual é a verdade. Agora, o segundo mal entendido, que às vezes faz a gente cair nesse mesmo problema de Jonas, é achar que o sucesso depende apenas de nós. Que o sucesso depende da maneira como a gente fala, da maneira como a gente interage, da maneira como a gente leva a mensagem para alguém. Que o sucesso da missão depende de nós. Qual é o problema disso? Eu vou falar de novo, gente. Olha, nunca se sinta indigno da mensagem porque você não lê bem, ou porque você não sabe pregar, ou porque você não sabe dar um estudo bíblico. Nunca pense que o sucesso da mensagem é Dalva, é Marinilson, é Davi, é Angelina, porque eles são mais desenvolvidos, porque eles leem melhor, porque eles falam melhor. Nunca pense assim. Porque a palavra de Deus, ela depende da afinidade humana. Lá acho que é provérbio que diz que o ferro com o ferro se afia. Então, se eu prego bem, gente, preste bem atenção, uma coisa interessante. Se eu prego bem, mas eu não me afino às pessoas, vai uma pessoa que não prega, que conquista a simpatia e o respeito e a amizade daquela pessoa. Então, o que Davi está perguntando está dizendo que a gente nunca deve confiar no talento do humano. Porque existem talentos e talentos. Tem gente que é amigo do povo, conversa com todo mundo, vai na casa de todo mundo. Então, essa pessoa tem um talento para a obra? Sim. Mesmo que ela não seja pregadora, mesmo que ela não saiba. Exatamente. O evangelho, ele depende da afinidade humana. Também tem a questão do egoísmo e a gente se sentir indispensável naquilo que a gente faz. Sim. E se eu sair, ou se eu morrer, ou se eu viajar, não vai ter ninguém que faça o que eu faço. E a gente sentir um ego naquela função, ou naquela cidade, ou naquela igreja, e que se eu sair, vai morrer aquilo ali. Bem colocado. Também vai sair. Então isso faz parte também do egoísmo. E a gente não deve se sentir assim. Nem o outro pode se sentir assim. E mamãe diz sempre isso. Qualquer um. Mamãe diz sempre, olha, façam o culto. Quando nós não estiver aqui, a igreja pode ser que cresça até mais. Verdade. Porque também eu saio sempre do diz meio, isso. os outros vão fazer aquilo que eu não faço nem bem. Entendeu? Cada um tem seus talentos. Bem colocado isso que o Marinho disse. Ninguém é verdade, ninguém é insubstituível. Porque a gente muitas vezes, eu já até falei com outros líderes aqui no próximo, muitas vezes tem líderes que fazem esforços no próprio bolso para investir em um departamento, para fazer uma programação,
já aconteceu ali no distrital isso aqui. E não é a orientação de Deus. Por quê? Porque aquela função não é nossa, é a função de Deus, é a função da igreja. Então, quando a gente pega recursos do nosso bolso, sem passar pelo departamento da igreja, fim de conta que aquilo ali foi você que fez. E não é a igreja que tem que fazer. A igreja tem que trabalhar como um corpo. Então, quando a gente pega todos os nossos recursos, por exemplo, e faz um evento ou uma programação, a gente se gloria daquilo ali. Aquilo ali foi o que eu fiz, eu tive que pedir a fulano, eu tive que colocar no meu bolso, eu tive que fazer aquilo, eu tive que fazer isso. Então, um dia, quando você sair, alguém for assumir, e não colocar do bolso, as pessoas vão dizer, vixe, quando era fulano, era mais bonito. Exatamente. Era mais bonito. Então, não é o propósito de Deus que a gente coloque dinheiro no bolso para fazer programação da igreja, para fazer... E se colocar no passar pela igreja, doar para o departamento. Entra no departamento para depois sair. Certeza, Marinice. Nem pedir nada de fora. Porque a obra é de Deus. A obra é é. de Deus. A obra não é. Agora, por exemplo, se existe um trabalho comunitário a ser feito, que nem a gente pega um patrocínio do Clube Desbravador, aí é uma diferença, porque é um trabalho comunitário. Todo mundo tem o dever de ajudar e o trabalho que a gente vai fazer não é o diretor que leva o nome, é o clube, é o trabalho comunitário. Agora, quando é um só no departamento que vai pedir um valor para aquilo ali, um evento de mordomia, você já pega fazer uma campanha aqui para pedir dinheiro para fazer um evento de mordomia. Faz um evento muito grande. Quando ela sair, Aí outra pessoa vai fazer bem simples, fica vestido. Já, o Jeremy fazia tão bem. então sempre eu friso quando eu era regional, para alguns líderes de jovem também que fazia isso, essa questão, que a gente não pode também, muitas vezes até por inocência que o líder faz isso, porque quer ver uma coisa bonita, quer ver algo bonito e às vezes se sacrifica para poder tirar do seu salário para poder investir. E isso não é o propósito de Deus, Deus não quer isso. Porque a obra, a gente tem que ter consciência que a obra é de Deus, não nossa. Porque a gente vai ter uma consciência de casa, só deu certo porque eu fiz isso. Não é assim. Também, a pessoa pode fazer também com a fé em Deus ali que vai conseguir. Exatamente. Não você fazer com interesse. Devemos fazer o que a igreja pode. Não, você fazer com vontade ali mesmo. Exatamente. Desejo ali que Deus está dando a tua força para você. E quando se trata de eventos, programações, a igreja só deve fazer aquilo que pode fazer. Porque se nós formos fiéis, a igreja pode fazer tudo. A igreja pode fazer tudo na fidelidade. Tudo que é feito fora da fidelidade não agrada a Deus. Exatamente. Então nós já vimos aqui a primeira desculpa sobre o medo, a outra sobre ideias falsas que Jonas tinha. Nós vimos que essas ideias falsas muitos nós temos que lutar para tirar isso da nossa cabeça. Mas também existe uma outra desculpa, que é a desculpa da inconveniência, que nós podemos entender isso na pregação de Jonas. Vamos aí para o capítulo 3, Jonas 3. Jonas 3, Jonas tinha sido deixado lá em Nínive, e ele começa a pregar para a cidade toda. Passou 3 dias para percorrer a cidade, e ele passava, olha, verso 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Começou a espalhar a mensagem lá na cidade de Nínive, uma mensagem não tão confortável assim, uma mensagem pesada. Mas olha a reação das pessoas daquela cidade quando ouviram aquela mensagem. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha aí. E aí, como foi que o povo reagiu à mensagem de Jonas? Positivamente. Só, vocês já falaram muito já. Quer ver Francisco? Francisco e Francinete. Como foi que o povo reagiu, Francinete, com a mensagem de Jonas? Ninguém agrediu Jonas, né? O mais curioso. Ninguém partiu para cima de Jonas. Ninguém bateu a porta na cara de Jonas. Exatamente. O grande sinal de arrependimento
acreditassem. O que ele estava falando, que não era de boca para fora, e sim era Deus que estava usando ele. Acreditaram. O meu pensar é esse, que acreditaram nele. Então, foi da forma que ele estava pensando, o medo dele estava dominando ele. Mas que Deus transformou e fez com que ele fosse pregar e todos acreditaram. Uma coisa bem interessante, que teve até, o pastor até falou na meditação de hoje, né, que todos, quando alguém cometia um erro, Deus perguntava, o que você fez? Eu gostei demais, demais. O que você fez? Então, naquele momento que os ninivitas receberam a mensagem, eles questionaram o que eles estavam fazendo e eles se arrependeram. Então, a atitude deles foi de se questionar. Assim como qualquer pessoa que se arrepende, deve se questionar assim, o que é que eu estou fazendo? Então, o primeiro sinal de quem está arrependido é se questionar a si mesmo. Né? Questionar a si mesmo. E foi o que eles fizeram, eles se questionaram de uma forma interna e externa, que a atitude de se rasgar as vestes, de se sujar com cinza, era uma atitude de publicar o seu arrependimento e questionamento sobre os velhos hábitos. Você vê que foi um arrependimento geral. A expectativa era qual? A expectativa é que assim que Jonas falasse isso pela primeira vez, ele já fosse morto, porque a cidade tinha aquele histórico de violência. Mas aí nós vemos que a reação foi totalmente diferente. Todos se arrependeram, não ficou nenhum assim resistente. A cidade inteira se arrependeu. Davi, quando Jonas disse, dentro de 40 dias essa cidade será destruída, todos eles entenderam por que a cidade ia ser destruída. Então o nível de maldade estava na mente deles, eles sabiam por quê, nem perguntaram por que vai destruir. Ninguém questionou por quê, porque fizeram isso na justiça. Eles compreenderam e entenderam o motivo. Vai ser destruído? Então nós já sabemos por quê. Caíram em si, porque sabiam o motivo. E outra coisa, além deles terem consciência da sua maldade, saber por que eles seriam destruídos, eles sabiam também a quem eles deviam clamar. Porque eles podiam pensar assim, nós vamos ser destruídos pelos nossos deuses. Nossos deuses estão com raiva da gente e eles vão destruir a gente. Então vamos fazer sacrifícios para os nossos deuses? Mas olha o que o rei de Nínive disse aí, do decreto dele, verso 7 em diante. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, os bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, e não lhes deem pasto, nem deixam que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente ao seu Deus? Não. Então clamarão fortemente a Deus, ao Deus de Jonas, ao Deus de Israel. E eles se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era errado e sabiam a quem que eles estavam desagradando, ao Deus de Israel. Então você vê uma cidade tão violenta, uma cidade tão depravada quanto era Nínive, uma nova Sodoma. Eles tinham consciência do seu pecado e eles tinham consciência de Deus. Eles tinham dentro deles a convicção de que eles estavam desobedecendo, estavam errados diante de Deus. Que lição você pode tirar disso sobre as pessoas? Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, não, essa pessoa não tem consciência de nada, ela está ali no meio do seu erro e ela, por mais que eu fale, ela não tem consciência, ela não sabe o que ela está fazendo. Mas os ninivitas, eles tinham isso dentro deles. O que vocês podem tirar de lição sobre as pessoas? Hoje em dia, na minha opinião, do mesmo jeito. As pessoas sabem que é errado, sabem que prejudica muito, principalmente questão de saúde, né? Pessoas bebem, pessoas fumam. Sabem que aquilo faz mal, mas ainda pratica. Cada vez mais. Por causa desse alvo que Deus deixou na palavra, que vai comer mais de pouco, não sei, né? Peixes que tem na montanha, comidas que Fazem mas mal. o povo acha que isso é besteira, que é invenção, sabe? De petista. A pessoa não acredita. Aquele lá tem uns que já está tratando mais ou menos a carne de porco. Refrigerante, Eu dizia a melhor que tem. está chegando na realidade para vocês. Se aquele. Aí o povo disse, não, mas eu estava doente. Eu disse, não, foi Deus que permitiu, foi Deus que quis.
E eu estou lembrando aqui do que diz o Espírito de Profecia. Diz, assim como nós lemos há pouco tempo em Provérbios, né? Mas o homem fiel, quem o achará? O Espírito de Profecia diz que Deus, e até os Arautos do Rei fizeram, Jadé Santos fez uma música, né? O mundo precisa. O Espírito de Profecia diz que Deus procura homens e mulheres que chamem o pecado pelo nome. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, sejam tão retos, tão fiéis, ainda que caiam os céus, sejam fiéis ao mandamento. Então, muitas vezes, durante o estudo bíblico, nós precisamos, depois que a gente faz assim, já uns 10 estudos bíblicos, que nós chegamos na lei de Deus, que se nós conhecermos a pessoa, é preciso a gente tocar o dedo na ferida e dizer, olha, você precisa colocar a sua vida em dia com a lei dos homens e a lei de Deus. Você vive em adultério, você vive em pecado. E muitas vezes nós não dizemos, ficamos com medo de magoar a pessoa. Então, Deus está procurando pessoas que chamem o pecado pelo nome. Ou seja, a ousadia, essa coragem de Jonas ao ser um judeu, que era um povo perseguido pela Assíria, um país onde a Assíria já tinha invadido, já tinha feito ali escravos. Aquele homem judeu, com roupas de judeu, entrar em Nínive e proclamar a destruição, isso mostrou para os ninivitas que ele estava cumprindo o decreto divino. Então, nós devemos orar, nós devemos nos consagrar a Deus e devemos ir às pessoas, devemos estudar, chamá-los, mas em certos momentos é preciso que a gente diga, olha, você está trabalhando no sábado, claro, depois que a gente der os estudos do sábado, né, os outros estudos, olha, é pecado. É a mesma coisa que matar, é do mesmo tamanho do pecado da mentira, é um mandamento de Deus. Tem um detalhe também nessa parte do que a gente leu aqui, do verso 5, que é que eles creram em Deus, depois que eles creram em Deus, eles jejuaram. Eles prepararam o jejum. Sim. E o que a gente deve frisar é que o jejum a gente pode fazer também para buscar o perdão. Sim. Eles queriam. E quando a gente faz um jejum para buscar um perdão, para a gente se purificar, para a gente pedir o perdão dos nossos pecados, para a gente ter um relacionamento melhor com Deus, eu achei interessante que a cidade inteira, além de ser a cidade inteira, eles não escolhiam as crianças. Porque aqui diz dos pequenos, até os pequenos até os grandes. Até os animais. Então, quando a gente vai fazer um jejum em nossa casa, a gente também não exclui as crianças. Que a gente orienta a criança para que quando ela cresça, ela faça também. E eu lembro disso quando eu era criança, meu pai a gente fazia o jejum e eu estava no meio também. Não, vamos comer para o bichinho estar com fome. Não, a gente não. Sim. Então isso vai nos ensinando. E o bom do jejum é que é uma orientação médica, se fazer pelo menos uma vez a cada 2 meses, se fazer jejum para alguém estar de saúde, ou quando o médico passa uma desintoxicação que a gente precisa fazer. E quando vai ser operado, tem que jejuar, tem que ficar sem comer. Então o jejum é de extrema importância para o ser humano. Não só para a vida física, mas também para a vida espiritual. Quando a gente... Por que o jejum é importante? Porque o pecado está em tudo, até na alimentação. Até aquelas pessoas que comem mais saudável que tem, ali está os traços do pecado, em venenos, em agrotóxicos, todas essas coisas. Então, quando a gente se abstém e não entra nada no nosso organismo, a não ser a água, a gente está limpando a nossa casa para receber um convidado especial. Verdade. E isso deve ser feito constantemente. Porque ninguém... assim, a gente manter a casa organizada é a gente manter uma alimentação organizada. Mas tem aqueles eventos que a gente limpa com deixa mais bonito, que ornamenta. Bom, esses eventos é o jejum. A gente tem que ornamentar a nossa casa, tirando tudo. Então é sempre bom a gente estar jejuando, buscando perdão, buscando saúde. Verdade. Eu achei muito interessante essa parte de porque eles não excluíram ninguém desse jejum. Verdade.
Eu me lembro, a primeira vez que eu jejuei tinha 8 anos, quando eu fui batizada. O jejum tem... E mamãe e papai estavam jejuando, era um sábado. Naquele tempo tinha o costume de jejuar no sábado. Hoje não, os pastores já orientam que a gente não jejue no sábado. Eu acho que às vezes que eu menos jejum no sábado é quando tem muita panela. Quase no sábado eu jejuo. Mas não é bom. Os pastores dizem que o sábado é outro assunto, né? Não, mas só pra gente que a gente não sente Mas no quem sábado. trabalha, Eu acho melhor. é melhor no sábado. Porque a gente A gente deve jejuar para entender a Bíblia, a gente deve jejuar para saber onde estão os livros da Bíblia, É. a gente deve jejuar para a gente aprender a dar estudo bíblico, a gente deve jejuar para a gente crescer espiritualmente, a gente deve jejuar clamando pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai dar tudo isso, as coisas todas. É. Cada uma pessoa deve fazer seu jejum individual e a congregação deve fazer jejum coletivo. É. E nós estamos faltando com isso e por isso a igreja fica marcando passo. Parece não crescer. Está faltando consagração. E consagração exige jejum. E a gente tem que lembrar também que veio uma mensagem para a gente ser destruído. Verdade. Quando Adão e Eva pecaram, a mensagem de destruição estava Certamente. todo mundo. E assim como Jonas foi dar o recado a Nínive, que ia ser destruído, Adão e Eva deu um recado a toda a humanidade que a gente ia morrer. Mas Deus mandou o seu filho e a gente agora, para reconhecer esse privilégio de salvação, a gente deve jejuar e agradecer. Verdade. Não deixar de... Exatamente. O jejum, uma última lição que eu aprendo sobre o jejum é que o jejum é também para a gente vencer algum pecado, para a gente abandonar o pecado. E olha, os ninivitas, a gente sabe que os ninivitas eles se arrependeram de verdade porque o jejum deles foi para abandonar o pecado. Ou seja, eles não ficaram tristes apenas pela destruição, apenas pelas consequências do erro deles, mas eles ficaram tristes pelo próprio erro em si. Você quer saber quando você está realmente arrependido de alguma coisa? É quando você fica triste pelo que você fez e não pelo que você vai sofrer por aquilo. Quando você fica triste apenas pelas consequências, você não está arrependido. Porque se tiver oportunidade, você vai fazer aquele erro de novo. O arrependimento é quando você fica triste pelo seu ato e você decide não cometê-lo novamente. Então os ninivitas se arrependeram de verdade. Interessante que essa conversão dos ninivitas foi confirmada por Jesus. Exatamente. E olha, verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém. Então Jonas teve um aproveitamento 100%. Toda aquela cidade se converteu, ninguém foi destruído. Então Jonas devia ficar muito feliz, devia fazer uma festa, ele devia comemorar que a missão dele deu certo, que todo mundo se arrependeu. Se fosse o dia de hoje, todo mundo teria sido batizado numa cidade com mais de 120 mil pessoas, né? Então Jonas devia dar uma festa, devia ficar muito feliz. Mas olha o capítulo 4, verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. A minha Bíblia diz, desgostou-se extremamente, ficou irado. Ele ficou com raiva porque deu tudo certo. Como é que pode? Deu tudo certo. E a pergunta da lição é: o que é que tinha de errado com Jonas? Como é que alguém pode ficar com raiva pelas coisas darem certo? A Bíblia de Francinete diz que ele ficou Mas sentido. Francinete suavizou. Sentido. Ele ficou sentido. Na de Francinete diz que Jonas ficou sentido. Ficou magoado. Ressentido. Como é que pode? Esse povo agora não vai mais morrer? Como é que pode? Esse povo agora não vai ser destruído. Olha a oração mais estranha da Bíblia. Do verso 2 ao verso 3. A oração mais bizarra da Bíblia. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra? Por isso eu me adiantei e fugi para Tarso, pois eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Oh, Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. tu acha? Foi para isso que eu fugi. O Senhor fica perdoando as pessoas, o Senhor quer salvar as pessoas, eu quero matar, eu quero que eu desça o fogo. Verdade. Eu quero que ele Olha, se lasque. Eu quero que ele se acabe. Tá vendo? É por isso. Eu sei o que o Senhor é. Eu sei que o Senhor é bom. Não é não? Me mate. Por isso eu quero morrer. Ele estava se menosprezando como ferramenta, porque Deus ele poderia ter salvo toda a cidade de Nínive sem Jonas, mas ele precisava de uma ferramenta viva, de uma ferramenta lá,
instrumento. E ele se menosprezou por isso. Mas não era pra É porque ele não queria ver aquele povo feliz, aquele povo, ele queria ver realmente o fogo descendo e as pessoas morrendo. Vingança nele. Ele era uma vingança, ele tinha um sentimento de vingança pelo que a Síria tinha feito com Israel. Para você Eu ver, acho que ele deve ter dado muito. para você ver como ele queria ver o fogo, como ele queria ver o sangue, como ele queria ver a destruição. Olha o verso 5. Olha para onde ele foi assistir. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver de camarote o que aconteceria com a cidade. Então ele foi para o luzeiro para ver o que ia acontecer com Assur, para ver lá de cima o que ia acontecer com a cidade. As bolas de fogo caindo. Ele ficou lá para ver a destruição. Olha aí. Então, como era que Deus ia fazer Jonas mudar de ideia? O que é que vocês fariam? Se vocês fossem Deus, qual é a estratégia que vocês iam usar para fazer Jonas mudar de ideia? Se você fosse Deus. Não fica assim, Jonas. Fica assim, não, Jonas. Seu coração vai ficar com pinto mesmo pelo mal. Seu coração. Não se turbe. Tenha compaixão, né, Davi? Muito bem, Davi. Calma, morrendo. Então, Deus podia ter feito isso. Deus podia ter só falado com Jonas. Mas o que foi que Deus usou para fazer Jonas mudar? É uma coisa que Deus faz com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas têm uma visão de mundo distorcida. Que por mais que você fale, como a estratégia da Davi era essa, por mais que você fale, por mais que você use palavras doces, use o melhor argumento, não vai mudar a cabeça das pessoas. O que é que Deus faz na maioria das pessoas para mudar a visão de mundo delas? E aí nós vamos para o capítulo 4. Nós vemos aqui que Deus fez sair uma planta, ao verso 6. O Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça para livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Só que no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Como é que tinha de vocês? Aqui, quase desmaiou. Aqui diz, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Então, pediu para ser a morte. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor do que viver. Melhor morrer do que viver. E aí, o livro de Jonas termina em aberto. Deus faz uma pergunta para Jonas. Deus diz assim: você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na outra ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda e também muitos animais? Então, o livro de Jonas é o único livro na Bíblia que termina em aberto. Ele termina com um final assim, para você se colocar no lugar dele. Será que Jonas continuou duro? Será que Jonas entendeu o recado de Deus? E será que nós entendemos o recado de Deus? Será que nós damos valor às pessoas? Será que nós estamos valorizando mais as coisas do que as pessoas? Será que o problema de Jonas também é o nosso? Então, para nós terminarmos, que a nossa resposta a Deus não seja a mesma de Jonas, mas que seja a mesma de Isaías. Vamos terminar com esse verso. Isaías capítulo 6. Isaías é no meio da Bíblia. Vamos terminar com a resposta de Isaías ao chamado de Deus. Exatamente. Eclesiastes, aí vem Cantares, aí vem Isaías. Isaías 6, Deus vai fazer um chamado para Isaías. Deus aparece na sua glória, no seu poder. Isaías, a princípio, ele se acha indigno. Verso 5. Isaías 6:5. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, um dos anjos, voou para mim, trazendo na mão a brasa viva,
que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém. Deus purificou, Deus transformou Isaías. E olha o chamado de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Que esse possa ser a nossa resposta. Nós podemos nos achar indignos, achar que nós não temos talento. Essas desculpas que Jonas deu podem ser até as nossas desculpas, coisas que nós mesmos dizemos. Mas nós devemos superar esses medos, superar essas deficiências e dar essa resposta que Isaías deu. Permitir que Deus nos use, que o sucesso da missão vem de Deus e não da gente. Verdade. Então que essa possa ser a nossa resposta. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra, pela história desse homem, que muitas vezes nós lemos a história dele achando que ela não se parece conosco, mas nós somos muito parecidos com Jonas. Verdade. Às vezes nós temos ideias erradas na nossa cabeça que impedem a gente de cumprir a missão. Então, por favor, Senhor, tira essas mentiras, tira essas desculpas, tira todo impedimento que nós tentamos colocar. Sim, e nos use, Senhor. Sim, Deus. Usa cada um de nós, imperfeitos do jeito que nós somos, mas nas Tuas mãos nós somos vasos de bênção. Amém. Nós somos vasos de honra. Fica com cada um aqui, Senhor. Nos ajuda a espalhar a Tua mensagem da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.